Sejam bem-vindos à Mesa do Canto de 3 de dezembro, a primeira emissão do mês de Natal, no quarteto habitual, Luís Caetano, Paulo Barracosa, João Cavaleiro e José Luís Araújo. Natal, prendas, foi o tema que vos lancei. Prendas, tipo e género, João... Que prendas e que género de prendas? Eu talvez antes de ir às prendas seria mais interessante começar por saber o que é, ou por falar no Natal, no conceito de Natal, neste que acaba por ser também um excelente momento, e eu nunca fujo ao tema, nem ao tom. É um excelente momento também para educar. O Natal, já que ele permite uma abordagem, ou abordar um manancial de conceitos que trabalhamos o ano inteiro. O Natal, e falo por mim, que sou cristão e que acredito, o Natal para os cristãos, sendo a comemoração do nascimento, é também um momento de maior proximidade do homem e com Deus. As prendas vêm a seguir. É o tempo da reunião, da partilha, da lembrança, afinal, atitudes que deviam estar presentes no nosso dia-a-dia. O Natal existe, e as prendas existem porque houve o nascimento de Jesus Cristo, e independentemente das tradições religiosas serem ou não praticadas no seio da família, nada impede que possa ser relembrada a história de Jesus, seja através da Bíblia, seja através de livros apropriados para os mais novos. E eu, quando falo, volto a falar no âmbito dos mais novos, daqueles que comigo convivem mais tempo. O Natal é também o tempo de partilha, e é muito importante que esses mais novos o percebam, porque só assim podem viver e recordar ano após ano o verdadeiro espírito da quadra. Existem um sem número de atividades a decorrer nesta época em nossas casas, seja as decorações, a elaboração de postais para os familiares e amigos, seja a confecção dos tradicionais doces e outros rituais familiares. Sim, familiares. O Natal não tem de ser adulterado com a marca do consumismo, mas sim como o tempo da família, como mais um momento de mostrar aos mais novos que mais importante do que receber é dar. Que ajudar quem precisa é um dos gestos mais nobres da época natalícia. Agora, todos temos consciência das expectativas que, principalmente as crianças e as nossas crianças, têm nesta época do ano, dos sonhos que constroem. Daí nasce um trabalho acrescido para que percebam do que realmente é razoável pensar, tendo em atenção as dificuldades familiares e até mesmo o merecimento do que se sonha. Um papel, como eu disse, educativo, do esforço financeiro do que quem tem que dar as tais prendas faz, ou do merecimento que é a marca de quem merece o que pretende. Portanto, para mim o Natal, e antes de falar nas prendas, falarei mais à frente, tem a ver muito com o perpetuar da tradição e o inculcar nos nossos jovens, nas nossas crianças, os valores tão importantes nos dias de hoje e que estão um bocadinho esquecidos. O valor da amizade, o valor da razoabilidade, o valor da solidariedade, porque estamos sempre a pensar dar, a receber e muito pouco em dar. O respeito por aqueles que não acreditam no Natal. Portanto, o respeito pelo outro, o respeito da fraternidade e o respeito também e o valor do espírito de equipa, que é aquilo que nós neste programa também cultivamos. Paulo, partilhas destas ideias e deste... Quando os programas se tornam mais sérios e profundos, o nosso São João Batista sobressai, não é? Portanto, isso já é panágio e já estamos habituados. Estas análises que o João faz, acho que todos nós aqui comungamos, mas são análises verdadeiras e sentidas, e percebe-se que efetivamente nós temos muito que mudar, a nossa sociedade tem muito que mudar, ou por outra, às vezes tem que recuar para entender de facto que os tempos merecem algum recato, merecem alguma contenção. Sendo que, e aqui fazendo a ponte para as prendas, nós
com as prendas temos que aprender a estabelecer sentimentos e despertar estímulos, não é? Ou seja, nós devemos não, quando pensamos em ofertar e de forma comedida aos nossos mais próximos, aos tais amigos ao qual devemos até de facto alguma consideração, etc., devemos desenhar essas prendas, não é? Devemos pensar como é que a pessoa que vai receber se vai identificar com essa prenda, não é? Como é que ela a vai valorizar, não é? E como o João dizia, nós à medida que vamos amadurecendo, e eu tenho amadurecido aqui também junto com os meus, não por eles serem mais maduros em termos de idade, mas em termos de uma pensamento. Uma maneira de me chamar velho. Exatamente. De facto, nós temos mais prazer cada vez em dar, do que em receber, não é? E isso efetivamente acho que é uma coisa natural que nós vamos aprendendo ao longo da vida, e que o ato de dar é um ato muito nobre, não é? E que de facto sentimos muito melhor a dar do que a receber, não é? Mas depois disso também gostaria de dizer mais à frente alguma coisa. Luís. Bom dia a todos, aos ouvintes da rádio e também aos meus colegas de mesa. Realmente o tema de hoje, o Natal, até pela proximidade e pela importância que tem, eu entendo sempre o Natal efetivamente como em primeiro lugar, ou como primeiro ponto, uma atividade de família. E hoje é muito importante termos esta noção de que a família é um núcleo importante em qualquer sociedade, mais importante ainda nas sociedades ditas desenvolvidas, mas em todas elas a família acaba por ser um núcleo extremamente importante, tendo em conta que é uma realidade que tem normalmente dois tipos de fenómenos importantíssimos, que são os ascendentes e os descendentes. E é essa ligação entre aqueles que serão, em princípio, os mais velhos, e nas sociedades orientais os mais velhos são normalmente os mais sábios, os anciãos, exatamente, que partilham ao mesmo tempo esta relação com os mais novos, com aqueles que estão ainda a fazer um caminho e a percorrer um caminho que procura de certa forma. Agora, nós não nos podemos esquecer que me parece que estamos num momento da nossa sociedade que quebra aqui um contrato social que neste momento me parece evidente e que tem a ver com uma perspectiva que o meu falecido pai tentou ter uma vida ligeiramente melhor do que o pai dele, procurou deixar aos filhos condições para que eles também tivessem uma vida ligeiramente melhor do que a dele. E nós também estamos muito preocupados com a geração a seguir, potenciando ou ajudando a potenciar para que efetivamente os nossos filhos possam vir a ter uma vida melhor do que a nossa. E, portanto, há este contrato social que tem estado aqui, enfim, de certa forma, a passar gerações e que eu penso que neste momento pode, de certa forma, estar em causa nós não termos muita percepção de que efetivamente os nossos filhos ou as gerações que vêm a seguir poderem efetivamente vir a ter um futuro, um caminho bastante melhor do que aquele que nós já estamos a percorrer. E portanto esta questão dos tutores, dos mais velhos, mas também os mais novos serem tutores dos mais velhos, nomeadamente desafiar os miúdos, as crianças que têm já acesso, nomeadamente, por exemplo, às tecnologias de informação e comunicação, ajudarem os avós a chegar também aos iPads e aos aplicativos, e acho isso extremamente importante. E por isso gostaria de salientar, enfim, genericamente sobre o Natal, um outro aspecto da nossa sociedade que por vezes me parece esquecido e que eu gosto sempre de salientar porque fui escoteiro, participo em várias associações cívicas, sempre estive ligado a movimentos desde a minha juventude, estive na Associação de Pais Encarregados de Educação de várias associações por onde o meu filho passou,
estou nos bombeiros, estou no académico, procuro, enfim, alguma participação cívica. Agora na academia também. Agora também na academia, O homem dos 10 instrumentos. Procuro, enfim, ajudar dentro do possível. Mas eu não sou ninguém, nem sou nada. A verdade é que não aconteceu em Portugal o Euro 2004, ou aconteceu o Euro 2004, porque tivemos milhares de jovens, mais de 3.000, que se voluntariaram para efetivamente ajudar o país a pôr um Euro 2004 de pé. E hoje esses jovens continuam-se a voluntariar, continuam a participar ativamente nos movimentos cívicos, ajudam no Banco Alimentar, ajudam noutras situações e, portanto, essa juventude que é voluntária, que sai da escola, que vai para o hospital fazer 2 horas por semana, 4 horas de semana de voluntariado, ajudando nas urgências, no outro lado qualquer, e dizem-me a mim que se nós tirássemos, por exemplo, os voluntários do Hospital de Viseu, era uma seca, secávamos o hospital, não é? Matávamos o hospital, porque eu já tive familiares hospitalizados e tinha a preocupação de ir ao almoço e ao jantar apoiar nas refeições para as pessoas poderem ter apoio na alimentação, mas via pessoas ao lado, na cama ao lado, que não tinham visitas sequer, e portanto é todo este trabalho que eu acho que é importante hoje, que estamos a falar do Natal. Sim. Falarmos nele, ou eu falar nele. Este valor da solidariedade é fundamental. Exatamente. Porquê? Porque é com base neste voluntariado, com base neste empenho, neste desprendimento humano das pessoas de dar aos outros, que faz sentido ao Paulo. Aprenda. É aqui que faz sentido aprenda. Como reconhecimento, como eu reconhecer no meu irmão, no meu concidadão, algo que lhe diga assim: sim senhora, você ajudou-me, foi às vezes até com uma palavra, João, até pode ter sido uma palavra, sim, uma palavra amiga, um carinho. Antigamente essa prenda tinha outro nome, não é? Exatamente. Chamava-se presente. Exatamente. E agora vamos ver o que é que esta palavra presente quer dizer. Exatamente. Ou seja, é estar presente. Este reconhecimento. Quando eu dou alguma coisa a alguém, cada vez que essa pessoa a quem eu dei esse presente, ela ao olhar ou manuseá-lo, saber e sentir que essa pessoa que o ofertou está presente. Hoje nós temos esse conceito, é um conceito diferente, é um conceito muito mais comercial, que ninguém melhor que tu pode Sim, é verdade. As marcas e as empresas aproveitam muito todos estes momentos, o dia dos namorados, o dia da mulher, o dia de não sei do quê, o dia... Mas há de reparar que a palavra presente deixou de ser utilizada. De estar presente. Exatamente. Sim, e é importante nós, quando pensamos numa prenda, pensarmos essencialmente num presente. Pronto, mas no estar presente. Exatamente. Eu quando pensei em propor-vos este tema tinha Querias receber uma prenda. Mas recebes um presente que nós estamos aqui presentes. Eu sei. E a vossa presença já é um presente. É um presente para mim, é um presente para todos. Nós somos índios. Mas esses geralmente falham. Mas depois de tudo aquilo que vocês disseram e que o Luís referiu, a questão que eu vos colocava é se não estamos num momento também de viragem em que começamos a dar mais valor a esses valores do que tínhamos aqui há uns tempos atrás. João, concordas? Se nós tivermos a capacidade de, quanto mais cedo, interagirmos com os nossos jovens, inculcando-lhe esta ideia, realmente. Infelizmente esta prática da troca dos presentes, e eu falo presentes, tornou-se tão comercializada que se vulgarizou. O ato de oferecer deveria marcar a nossa atitude na vida, não é? E muitas vezes eu digo aos meus meninos que quando não temos nada para dar, se chegarmos ao pé da nossa mãe ou do nosso pai e se lhe dermos um beijo, se calhar esse é o melhor presente que lhe podemos dar. E as crianças não têm capacidade financeira para comprar as tais prendas.
E por isso, muitas vezes, o maior presente que podemos dar é o nosso tempo, é a nossa atenção, é o nosso amor. Paulo. Bom, esta situação que o João está a tocar do presente também tem muito a ver hoje em dia com a realidade com a qual nós lidamos e entre a família, em que temos muitos familiares longe, não é? E efetivamente o maior presente é estarmos presentes, Exato. conseguimos ir lá, porque muitas vezes eles nem têm a oportunidade de vir cá, não é? Portanto, e isso é uma nova realidade, não é? É uma nova realidade. É óbvio que muitas vezes estão em locais onde o apelo ao consumo ainda é maior do que o nosso, mas se calhar o que nós levamos de cá para lá são emoções, são memórias, são sabores, não é? Aqueles sabores que eles vão ficando de algum modo distantes deles, como as nossas iguarias, e que, mas acima de tudo a questão da emoção, não é? Porque efetivamente o João disse-o de uma forma muito interessante, não é? Esta interpretação que nós fazemos das designações, não é? Portanto, efetivamente, a questão do simples beijo, não é? A questão do tempo, do dar o tempo, não é? Porque nós, aliás, o que eu estava a dizer, nós começamos a estar num tempo, não é? Em que olhamos para os nossos pais, aqueles que ainda temos essa sorte de os ter presentes, não é? E perceber que temos que dar, se calhar, mais tempo e quando eles, às vezes, estão mais longe ou mais perto, como aqui temos vários exemplos, e porque esse tempo vai-se esgotando, não é? E ao mesmo tempo temos que estar atentos a trazer a nova geração e a fazer o apelo à nova geração para esse cuidado, não é? Isto que o Luís estava a referir em relação ao voluntariado é muito importante, e a responsabilidade é nossa, da geração que está um pouco à frente desses jovens, de conseguir motivá-los para essas ações, não é? Eu recordo-me que na escola da minha filha há um professor de educação moral e religiosa que leva os alunos ao banco alimentar, leva os alunos a lares de terceira idade, leva os alunos ao hospital, e outras pessoas lá também o fazem, e eu fico imensamente agradado porque vejo esse passar de testemunho, não é? Esse olhar para o valor do sentimento e o dar valor ao tempo, não é? E olhar, curiosamente, uma ação muito recente em que até filmaram toda a envolvência dos jovens com os idosos, só faltou ali uma coisa, que foi o beijo, não é? É óbvio que aqueles idosos não eram familiares diretos de nenhum dos jovens, mas o beijo fazia ali falta exatamente para... O toque é muito importante. Aliás, faltou-me até dizer que este é também um ótimo Natal, é um ótimo momento para, e voltando a falar nas palavras, para introduzir a palavra não, que os nossos jovens e as nossas crianças tanto precisam de ouvir. O não, que é muito difícil de dizer, é muito difícil de assimilar, mas que é muito necessário. Nós sempre, na minha escola, como em todas as escolas, nestas alturas do ano, as crianças começam logo a sonhar com aquilo que lhes vai acontecer no Natal. E então, se chegares e lhe perguntares, eles elencam-te uma lista de prendas interminável. E tu tens que ter a capacidade de lhes fazer ver que, até introduzindo aqui a capacidade de financeira que eles hoje precisam também de ter consciência dela, que não é possível, que está fora do alcance da maioria deles, sequer um ou dois, quanto mais uma lista. E, portanto, o não é muito importante que nesta altura também seja uma palavra muito utilizada. Fazendo compreender o porquê do não. Porque toda a gente recebe o não quando compreende por que razão é que ele existe, não é? Nós, nesta altura, temos sempre uma prenda para
para os familiares das nossas crianças. Somos uma escola pequena com poucos alunos, mas todos temos a ânsia de agradar e de dar, e nós nesta altura conseguimos dar um alto de Natal, conseguimos dar educação, exercício físico preparado pelos professores das AEGs, canções em inglês preparadas pelo professor que vai à nossa escola dar o inglês, o alto de Natal, se calhar fugindo um bocadinho à imagem do presépio ou normal, mas onde se falam e onde se abordam os temas de Natal, esses temas de que falámos, da solidariedade, da razoabilidade, da amizade, e portanto, e a quem vamos, para quem preparamos isto? Preparamos os nossos alunos, preparam-nos para oferecer aos pais. Esta é uma atitude que se trabalha logo desde muito cedo. Ou seja, estamos a dar o melhor de nós para dar aos nossos pais, aos pais que todos os dias trabalham para que a nossa vida seja melhor. Luís, o João introduz aqui um novo tema, se quisermos, e já falou da solidariedade, o presente e agora o não. Estamos numa altura em que cada vez mais nós temos que usar a palavra e, no fundo, fazer entender, se calhar, aos nossos filhos, aos nossos netos, que muitas vezes, se calhar, não há possibilidades de dar aquela lista toda e, portanto, há que dizer não. Estamos num tempo em que é difícil? Ou está na altura de começar a dizer não? Penso que sim, até porque a escola não diz não a nada, a sociedade não diz não a nada. Hoje, eu hoje verifico que a minha rua, onde eu brincava, não é? A rua para onde eu fugia, onde tinha os meus amigos para irmos jogar uma futebolada ou para irmos jogar às escondidas, ou certo que eu fugia muito ali para a Rua Escura e para as traseiras da Sé, para aquele Penedo onde jogávamos ao apanha e ao agarra e ao não sei quê. Hoje a minha rua, é preciso que nós tenhamos consciência disto, hoje a rua das nossas crianças é o mundo. E já não é o mundo o planeta Terra, já é Marte, já é mais... Porque o sistema de Marte, Júpiter, Saturno, Neptuno, Urano e Plutão, não é? Portanto, o sistema solar que eu conheci na minha escola Plutão não tem nada a ver. Plutão já não faz parte. Já não tem nada a ver com o sistema solar que hoje existe e que hoje está descoberto e que está certo. Portanto, aquela noção de termos o Sol como vi no Observatório em Lisboa, mesmo ao lado dos Jerónimos, onde íamos todos, quando éramos garotos, lá a uma sessão ao planetário, não é? Hoje a sessão do planetário que eu vi não tem nada a ver com a sessão do planetário que é feita hoje. Portanto, as coisas estão... Portanto, a minha rua, hoje, que foi a nossa rua, onde nós brincámos, onde tínhamos os nossos amigos, hoje a rua é o mundo. E eu acho que aqui gera um tipo de problemas, mas também gera aqui um tipo de oportunidades. Primeiro, pelo facto da minha rua ser o mundo, eu tenho a possibilidade de ter acesso a outras realidades que eu até poderia eventualmente nem sequer conhecer. Correto? Nomeadamente, por exemplo, como é a vida das crianças em África, em alguns países, que são ricos do ponto de vista dos recursos naturais, mas que são pobres nas suas populações e nas suas riquezas ou na distribuição da riqueza, digamos assim, não cumprem bem a lei de Pareto, e eu consigo vê-los. Mesmo na minha rua, na minha casa, eu consigo vê-los. E, portanto, eu só tenho que encaixar este novo conhecimento, porque os nossos jovens em Portugal hoje têm um nível de acesso ao conhecimento, à qualificação, à preparação, ao treino, a tudo, muito superior àquele acesso que tiveram, por exemplo, os meus pais. E, portanto, hoje nenhum miúdo precisa de fazer 14 km a pé para ir à escola, certo? Nenhum. Quer dizer, não há. A pé é impossível. A pé é impossível fazer 14 km, 7 para lá e 7 para cá, para ir à escola. Mas os nossos pais fizeram isso e tiveram que fazer isso. Os nossos pais não tiveram escola pública. Quem quis estudar tinha que ir para o seminário, porque a igreja era a única que efetivamente apresentava alternativas
para poder formar de conhecimento os jovens da altura. E não estamos a falar de há 1.000 milhões de anos atrás, estamos a falar há dias, foi há dias, não é? E, portanto, agora, esta nova realidade também permite, penso eu, estar aqui a criar uma certa tendência, e eu vejo isso pelos estudos de mercado que me vou apercebendo, este conhecimento, este acesso à tecnologia, este acesso, se as pessoas tiverem efetivamente a tal robustez de valores que o João fala, e bem, promove um outro tipo de comportamentos. Nós hoje estamos mais preocupados, por exemplo, com as questões ambientais, porque foi feito esse trabalho nas escolas, desde pequeninos, o ambientalmente sustentável, os 3 R's, todo esse trabalho agora está... O paradigma mudou completamente. Mudou completamente, e ainda bem que muda, quer dizer... houve uma necessidade extraordinária de abandonar a frugalidade. Mas, ó João, dar importância ao que realmente é necessário. Mas há gente nova que tem essa... Eu felizmente, na família, tenho uma sobrinha, tenho várias, portanto não vou dizer quem é, que independentemente de ter um mestrado em Direito, trabalhar num belíssimo escritório de advocacia em Lisboa, 2 vezes por semana vai à paróquia dela, faz sopa com tudo, com massa, arroz, grão de bico e não sei o quê, e vão para a porta das escadas, faça o que é necessário, da igreja, o que é importante. O sem-abrigo, e dar 2 vezes por semana uma refeição quente à noite aos sem-abrigo. Pode não parecer nada, a verdade é que ela circula por Lisboa sozinha, sem nenhum tipo de problemas, porque os conhece a todos. E se alguém se meter com ela, terá com certeza logo ali alguém que a protege porque a conhece. Porque interage e, portanto, tem esse conhecimento, quer dizer, e conhecemos essas coisas de nome. Não os conhecemos porque alguém nos falou que havia isto ou que havia aquilo. Não, conhecemos de nome. Sabemos o nome das pessoas, não é? E, portanto, é este... Olha, é como eu ontem dizia aos meus alunos. Nós podemos ter o intervalo matemático fechado, podemos ter uma das áreas abertas, podemos ter a outra aberta ou podemos ter um intervalo aberto. Depende da forma como nós queremos encarar as coisas, e podemos ter um intervalo fechado ou um intervalo aberto. Pronto, a propósito de intervalo, voltamos já a seguir. Okay. Bem-vindos à segunda parte da Mesa do Canto. Hoje um pouco mais cedo que o habitual, no horário da manhã. Paulo Barracosa, falamos então de presente, ou presentes, prendas ou presentes. Isto... Está decidido que são presentes. Tu ainda fazes as chamadas aos teus alunos e eles dizem presente? Não, ainda não. Isso era no meu tempo. Mas a tropa era. Isso era no meu tempo. Mas se calhar tu... Isso era no meu tempo. Mas lá é a disciplina, mas nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Já quando entra na sala ninguém se levanta, querem lá saber. Não, eles fazem o grito ao fim, o grito da equipa ao fim. Então, eu um dia destes. Esse é garantido. Um dia destes temos que ler. A propósito, um destes dias temos que fazer uma destes. E nem preciso dizer nada, basta agachar-me, abrir os braços, que eles correm logo direitinhos ao chefe. Mas tu falavas na palavra. E nós na semana passada eu até falava aqui nos códigos e no potencial da palavra, até pelo número de letras que o alfabeto é composto. E de facto é engraçado, nós temos que reagir aqui em direto, não é? Claro. Porque o Luís traz-nos os temas em direto, não é? Portanto, e nós temos que reagir. E estava a falar ainda agora o Luís Caetano sobre o mundo, não é? E o mundo, se tirarmos o N, fica mudo, não é? Sim. E eu não mudo o mundo, não é? Mas sinto que o mundo está mudo, não é? É engraçado como joga bem. Tirando uma letra, a gente faz isso, pusemos o mudo antes é uma coisa, e se pusemos o mudo a seguir é outra, exato. Não é? Isto é um pequenino exemplo de que efetivamente as palavras têm que ser ditas no seu sítio, não é? Para
para que nós consigamos atingir o nosso objetivo com relevo, com afinco, com mérito, não é? E o Luís falava aqui também na questão hoje os jovens têm acesso ao mundo, não é? Uma coisa é ver as coisas, não é, pela internet, pela imagem, outra coisa é senti-las, não é? E como falar deste exemplo da tua sobrinha, não é? Esse é que é o mundo que eu acredito, não é? Que não é mudo. Que não é mudo, que é sensível, que é tátil, não é? E que efetivamente ela executa, não é? E faz essa ação na prática, não é? E não é eventualmente como nós, até às vezes nós que ficamos a lamentar que efetivamente passa-se isto e aquilo no outro mundo, não é? E que nós dissemos, não podemos fazer nada, estamos longe, não é? Efetivamente podemos saber fazer sempre, quanto mais não seja próximo, no nosso, neste aqui que está aqui junto a nós. E eu esta semana vi duas situações e fiquei a pensar, isto é o que dizia há pouco o João, quando alguém recebe um presente, não é, e que se lembra sempre, não é? E também há aquelas ações em que nós não fazemos, lembramos sempre das pessoas por qual passamos e que gostaríamos de ter feito o que não fizemos, não é? E depois arranjamos desculpa, porque íamos com pressa, porque não podíamos parar ali, etc. E eu ainda esta semana vi no início da Avenida da Europa, que é um ex-libris da cidade de Viseu, em termos de investimento, em termos no fundo, daquilo que melhor pode ser uma cidade, embora que, né, não tem prédios, mas de facto tem toda a infraestrutura, e estava no início da avenida um pedinte com uma daquelas placas que ninguém, sob o ponto de vista até do marketing, estava brilhante. Né? Fundo amarelo, a ressaltar tudo o que estava lá escrito. Né? E eu passei e preciso de comida, não é? Epá, ele estava numa rotunda, que é um dos ex-libris também da cidade, não é? Ninguém ia parar ali naquela rotunda, eu não me apercebi, pronto, ia para as minhas aulas, não é? E fiquei a pensar o tempo todo, não é? Sabias parar ou não? Não, daquela mensagem, não é? Eu devia ter parado, não é? O que é curioso é que eu passei 2 vezes por essa pessoa, não é? De manhã, logo pela manhã e depois do almoço. E na segunda reparei que ele tinha o cão ao lado, não é? E um conjunto de coisas. Quer dizer, isto é o nosso mundo aqui, não é? Dir-se-ia, tu devias ter parado, e devia, não é? Mas alguém nesta cidade devia ter auscultado aquilo, não é? Porque nós sabemos, de facto, as situações, há situações que são verídicas, outras que não são, etc. Mas esta ficou-me. Realmente é preciso avaliar. É preciso avaliar e esta é a melhor cidade para viver. Nós não podemos ter... Isto não é um pedinte que está a ir pessoa a pessoa, não é? Está ali como a pedir para ir para Braga ou para pedir para Coimbra. O problema é que tu lembras-te que isto que vivemos num mundo perigoso. E portanto, sim, mas há uma data de condicionantes como é óbvio, não é? Que podem levar a parar pela tua coragem ou pela tua audácia, ou para sensibilidade, ou então etc. Pensar, e quando pensas, mas passou o timing mas da paragem. Alguma estrutura na cidade tem que ver aquilo, não é? E tem que auscultar tem que avaliar. E depois uma outra situação foi uma senhora muito curvada a vir caminhando no recinto da feira. E nós passamos os carros ali para a frente e para trás, e aquela coitada que estava a fazer um esforço da vida, provavelmente para chegar a um sítio 100 metros mais à frente, quer dizer, uma cidade que se preocupa muito com a mobilidade, de qualquer forma, se preocupa muito com tudo, quer dizer, isto de facto obriga-nos a nós quando dizemos e com grande vaidade, no melhor sentido, que vivemos numa boa cidade, seja a melhor para viver, nós temos que estar atentos a isto. Estas situações não podem acontecer, e aquilo que nós podemos contribuir direto ou indiretamente para evitar, devemos ser feitos, porque isso é que ajuda a criar a tal cidade melhor para viver, porque estas situações não podem cair. Para não ficares com problemas de consciência, dou-te um exemplo muito parecido com esse, mas englobando mais pessoas, também numa zona comercial. Deparei-me aí há uns meses
com umas pessoas com uns coletes muito parecidos com dos bombeiros. Pois. E eu parei porque pensava que ia contribuir para os bombeiros. E eles vinham-me com umas rifas das quais eu não conhecia. Sim. Ou seja, eles estão ali autorizados. Sim. Não é? Alguém os autorizou a parar, a mandar parar o trânsito, identificados de uma forma que parecem ou bombeiros ou da Cruz Vermelha, e depois quando vais é para comprar umas rifas, não sei para quê. Não, percebes? Isso temos muitos casos. E portanto, e daí nada que tens que ficar com problemas de consciência, porque realmente é preciso ter coragem. A Liga Portuguesa de Cegos lembrava-me, todos os anos o meu pai comprava uma caderneta daquele automóvel que andava em cima de um caminhão aí, para promover e tal. Acabou isso, não é? Isso acabou. Não, e tinha que acabar, porque a Associação Portuguesa de Cegos, que não recebia quase nada desse sorteio. Portanto, era alguém que lançava o sorteio, promovia o sorteio, em nome, com ligação, mas a associação, os cegos de Portugal que precisavam não recebiam quase nada disso. Casos desses há para aí. O tema é o Natal. Mas agora deixa-me dizer o seguinte: temos que inverter os valores da sociedade. Porque eu, por exemplo, recuso-me a pensar que se combate a pobreza com um cheque todos os meses. Eu acredito que um aluno que tem má nota numa escola tenha que ser feito logo um plano especial de recuperação, saber onde é que ele está a falhar, porque é que ele está a falhar, se houver necessidade de abrir aulas suplementares para matemática, para português, para o que for, mas estabelece-lhe logo um plano especial de recuperação para que ele não fique para trás e para que ele chegue ao final do ano e tenha exatamente cumpridos os mesmos objetivos que os colegas. Isso é um papo. Estás a dizer? Como? Um papo. Exatamente. Pronto. Plano de apoio pedagógico. Exatamente. Isso é o que se faz, Luís. Isso é o que se faz. Está bem, mas é isso que nós temos que fazer. Estes casos que o Paulo fala da pobreza, porque senão eu tenho o mesmo número de pobres que tinha há 10 anos atrás, porque eu não posso combater a pobreza ou não devo combater a pobreza em sociedade limitando-me a passar um cheque. Toma lá um cheque todos os meses. Vem cá ao banco buscar 300 euros. Voltando ao tema, seja mais fácil passar este cheque na altura de Natal. Mas nem sempre a solução mais fácil é a solução ideal. Agora, é esse pensamento de invertermos a lógica das coisas e dizer, ok, o amigo vai ter um apoio, está desempregado, está isto, está aquilo, tem dificuldades, muito bem, não tem problema nenhum. Nós estamos cá, nós, sociedade, estamos cá para o apoiar. Mas qual é o caminho que quer fazer a seguir? Diga lá. Certo? Mas é isso que não se faz. Mas este programa tem sido realmente, do princípio ao fim, um bom contributo para isso. O Zé Luís está farto de nos perguntar sobre as prendas. E nós recebemos para o lado. E nós temos feito daquilo que nós entendemos que as prendas que fazem sentido, de que forma é que elas fazem sentido, não é? E de que forma é que elas podem entrar no Natal. É para ver se ela aprende alguma coisa. Este programa é essencialmente um grande programa de reflexão sobre aquilo que vivemos no dia a dia. Mas a verdade é que também estamos a caminho do final, até porque este programa ligeiramente temos que o fazer ligeiramente mais curto. Voltamos à questão. Então o Natal é mesmo para te ajudar. para te ajudar. Sou teu amigo. Sou muito teu amigo. É muito importante que realmente nesta altura, nesta e noutras alturas, mas nesta altura para que os comportamentos sejam tidos durante todo o ano, que as pessoas percebam que não se pode ter tudo. Que não se deve fazer tudo. Que nós temos uma frase muito importante, que não vale tudo. Os limites são um bem de primeira necessidade para nós, para as crianças e para nós. O Natal tem que ser um tempo de semear estes conceitos, regá-los e adubá-los com carinho para que germinem consistentemente e que floresçam no espírito dos nossos jovens de uma forma a torná-los pessoas felizes. Ou seja,
se o Natal e este trabalho, estes conceitos que nós trabalhamos nestas alturas do ano e que devemos trabalhar durante todo o ano, possam tornar as nossas crianças pessoas mais felizes, o Natal terá valido a pena. Pronto, e eu permito-me, depois destas palavras do João, dar por fim este tema do Natal, das prendas, dos presentes, da solidariedade, do não, do dar. Meus caros, ainda temos 10 minutos para o resto do programa. A semana foi trágica em termos de futebol. E tenho que mesmo começar por ti, João, não falando da tragédia em si, mas o que não é um momento também para repensar as guerrinhas no futebol? Sim, mas é verdade, mas o futebol é feito por homens e os homens hoje choram, amanhã guerreiam-se. E o futebol, como uma parte da vida, nós às vezes temos a ideia que o futebol é de outro mundo. O Paulo falava no mundo mudo e nós fazemos do futebol um mundo como se fosse uma coisa de extraterrestres. E não, é feito por homens. E como é feito por homens, hoje estamos muito chorosos, amanhã, e como se trata de futebol, um erro dentro das 4 linhas e o choro transforma-se num vozear de palavrão, de impropério. E portanto nós neste momento temos que realmente foi uma tragédia. Uma tragédia. Esta semana foi realmente uma semana muito difícil. Mas com gestos bonitos. A este nível, eu tive também o conhecimento, embora com menos gravidade, claro, mas conhecimento de um atleta meu que também passa por um momento difícil e, portanto, eu tive muita pena de toda a gente que teve esta tragédia na Colômbia, mas o que mais me tocou foi aquele atleta que trabalhou comigo durante alguns anos e que neste momento precisa de uma mão amiga, precisa de uma palavra de conforto, que precisa de um incentivo e como ele sabe, eu estarei cá para lhe dar no momento que for precisa e no tamanho do abraço que for necessário. Paulo. Eu vinha preparado para falar por um assunto que tem a ver com o reconhecimento público individualizado, que depois na próxima semana irei voltar ao tema, e que muitas vezes todos nós gostamos de ser reconhecidos publicamente, isso não é isso está em questão e de facto quando nos reconhecem nós temos que agradecer, como é óbvio. Muitas vezes esse reconhecimento individualizado pode não ser benéfico para o todo, não é? Até pode ser contraproducente. Isto no sentido em que, quando alguém é reconhecido, obviamente que o trabalho que esse alguém faz não é dele só, não é? É de um conjunto de equipas e de pessoas, e essa pessoa nunca, se estiver com bom fundo, nunca irá reter esse mérito só para si. Como é que isto lida com a questão que estavas a colocar e com esta tragédia? De facto, nós ouvimos falar de uma equipa, não é? Desapareceu quase toda uma equipa, não é? E não andamos aqui, não se fala do craque ou da pessoa em particular, e perdeu-se de facto uma equipa. E isso releva para aquilo que eu estava a falar, não é? Portanto, no fundo, todas as equipas, sejam elas quais forem, em que área for, têm e de facto aqueles que se destacam, não é? Mas a equipa vale pelo seu todo. É um drama coletivo. E isto no fundo é uma alma, não é? É uma identidade que todos contribuem e de facto é uma desgraça e efetivamente deixa-nos essa questão, não é? Deixa-nos isto no sentido em que é preciso
nós sabermos, até quando constituímos a equipa ou quando perdemos alguém dessa equipa, valorizar de facto o todo. Depois, dentro do futebol, há aqui uma coincidência que foi, por exemplo, o Aroca voltar novamente ao Sporting, Um caldo crime. depois daquele filme todo, não é, que ainda não se... Mas o foi Presidente não foi. O Presidente não viajou. Pronto, não. mas de facto... Mas estas coisas no futebol apagam-se com muita facilidade. Sim, mas parece que no fundo o destino acaba por tentar resolver coisas que só o futebol no fundo... Aliás, se ouvires quer um treinador, quer outro. Sim, no final do jogo. Pois, anulam. Tudo o que fizeram foi limpar o que se passou anteriormente. Sim. Portanto, isso este drama que vivemos esta semana é um drama imenso para aquelas famílias. Eu não faço ideia de mesmo para aqueles que ficaram e que se safaram. Que naquela cabeça vai, mas porquê? Ao fim, é impensável até nós passarmos pela nossa cabeça o que irá naquelas almas. Mas amanhã, se formos ver isto em termos de futebol, o amanhã é já na hora seguinte. E, portanto, passado estes momentos, isto vai ser ultrapassado. Coitadas é das famílias que tinham ali as pessoas, os seus suportes, não é? E coitados é deles que nunca mais... E atenção que foram um leque vasto de jornalistas também, de facto, que fala só na equipa, mas há muitas mais pessoas que... Exatamente. Luís, vamos mesmo para o final. Tu trouxeste o teu livro Estratégia da Política à Gestão. Isto não é um livro, é um compêndio. Não, isto é uma bíblia. Isto é um compêndio. Aliás, estamos no Natal. Como estamos no Natal e se fala de presente e de presentes, enfim, deixar uma sugestão. É uma publicação minha, enfim, antiga, estão já os últimos livros disponíveis. É um bocadinho, é um livro que eu dedico aos meus pais, porque eles tinham acabado de falecer. Eu vou só aqui... tem prefácio do Dr. Soares Marques, que diz que, parafraseando o Abar de Dino Arte, atingiu aqui Luís Caetano o 3º grau da sabedoria. Com efeito, hoje já vais no 6º. Soube falar muito, sem falar mal e sem falar demasiado. E, portanto, é isso que é importante. Depois tem uma nota introdutória daquele que foi meu professor de Economia Internacional, o professor doutor, na pós-graduação, o professor doutor João Mosca, que é considerado um dos maiores peritos mundiais de economia africana, perito do Banco Mundial, do Fundo Monetário Internacional, e diz... Peço desculpa, isto é uma tese de doutoramento. Não. Diz ele que os ideais manifestados são do autor e uma sociedade aberta é constituída com cidadãos onde a liberdade passa por gostar do pensamento diverso e diferente do seu próprio. O livro tem um bocadinho aquilo que foi o meu percurso, muito ligado numa fase mais nova à política e aos movimentos políticos e às juventudes partidárias. Depois tem, e com artigos que foram sendo publicados ao longo do tempo, desde 90, na imprensa local, uma primeira fase com temas muito mais de política ou de sociedade. Depois tem um outro capítulo de intervenções, que são as minhas intervenções públicas enquanto deputado municipal nos 25 de Abril, portanto eu era sempre o orador que representava a bancada do CDS na Assembleia Municipal, e portanto tem um apanhado daquilo que era a minha leitura da sociedade nessa altura e que hoje, a ler passados 20 anos, está exatamente atual. Portanto, algumas dinâmicas mantêm-se exatamente iguais, os salários em atraso, a falta de trabalho, de qualificação, e tem finalmente um artigo sobre gestão, esse sim já com temas mais atuais, que reflete um bocadinho o percurso profissional, académico, que fui fazendo. E termina com algumas mensagens, uma da minha general, da minha irmã mais velha, de um outro que foi meu professor, do Dr. Soares, que é licenciado em Engenharia Eletrotécnica e depois acaba por fazer doutoramento em Economia, portanto é um homem que vem da Eletrotecnia, das velhas escolas comerciais do curso de Eletricidade, e chega ao doutoramento em Economia. Tem no seu currículo, para mim, o mais importante do currículo dele foi o facto de ter sido convidado para presidente da avaliação da rede fixa quando ela foi vendida depois à PT. Tem também um testemunho do Dr. João Luís Inês Vaz, que eu
que eu não posso deixar de ler o último parágrafo. Os meus parabéns ao Luís Caetano por ter tido a coragem de ser coerente ao longo do seu percurso e querer deixar para a história de Viseu um contributo que só ele poderia dar. E portanto, enfim, é uma sugestão. É quase um livro para mim bibliográfico. Vai sair outro provavelmente no princípio do ano, noutros temas, e já estou a preparar o terceiro, porque queria ver se conseguia fazer pelo menos uma prateleira lá em casa. Uma trilogia. E tem a chancela para mim importante. E se comprarmos os três fica mais barato? Tem. Para mim foi mais importante desta publicação é que eu submeti esta publicação a apoio da Fundação da Ciência e Tecnologia e tive apoio da FCT para esta publicação. Meus caros, caminhamos mesmo para o final. Notas finais, muito breves. Eu não tenho nenhuma nota importante. Passo este tempo aos meus colegas. Então, eu e tenho o privilégio de estar aqui com os meus outros colegas, portanto, depois de vermos esta Bíblia do Luís Caetano, vou estar à espera do pensar de um cavaleiro, não é? Tens muito que esperar. Não, esse livrinho deve estar quase acabado. Portanto, quando acabares de escrever esse livrinho, faz favor de pôr isso no prelo, não é? Muito obrigado. E pronto, eu queria só começar por onde acabei o último programa, que foi em relação ao Parque do Tejo, mas tem só para referenciar duas pessoas que foram fundamentais naquele projeto. Uma, a título póstumo, o Miguel Terçonier de Loureiro, um paisagista fabuloso que me ensinou muito nesta vida sobre paisagem, criação de paisagem e sobre cogumelos também, e o engenheiro Diogo Pires, na altura Presidente da Câmara, e que de facto que era uma pessoa de visões largas, e deixar aqui para a próxima semana, portanto, a realização da 7ª gala da APP-ACDM, portanto, que comemorar os 40 anos, portanto, que convido as pessoas que podem... Eu só queria aproveitar 3 e 4 Banco Alimentar este fim de semana, portanto agradeço a todos os que puderem ajudar e colaborar, eu também faço extensões disso e portanto voltar só a referir isto porque é mesmo agora que estamos em cima das brasas. Um fim de semana em que decorre o Salão Vinhos de Inverno e também nesta tarde de sábado o capítulo da Confraria dos Enófilos do Dão. Meus caros, voltamos para a semana. Até para a semana.